Olá a todos, olá treinadores. Hoje vim gravar sobre os Pokémons do sacrifício. Muita gente já tem me pedido esse vídeo, não tinha tempo para gravar e também não está tendo um evento interessante para comentar sobre os Pokémons do sacrifício. Bom, vamos lá tratar sobre eles aqui na roleta. Eu, como eu sou e quem é meu fã e quem curte a minha pessoa, eu sou analista financeiro econômico para saber se vale a pena ou não investir no negócio. E esse aqui é o que eu vou dar prioridade, vou comentar aqui sobre se vale a pena ou não investir nessa roleta. Vale a pena. No pior giro possível, você vai conseguir 40 fragmentos universais. Se cada fragmento universal custa 10 diamantes, então isso aqui custa 400 diamantes, então você vai estar perdendo 100, mas é um risco que você tem que fazer para ter o primeiro giro. No giro aqui do Cobalion, Terrakion e Virizion, você vai estar conseguindo 8 fragmentos de cada um, né? Na pior das hipóteses. 8 fragmentos desses correspondem a 80 fragmentos universais, então é o dobro deste. E 80 fragmentos universais tem o valor de 800 diamantes. E esse é um dos piores prêmios possíveis a vir, né? É possível que venha prêmios de 16 e é possível que venha prêmios de 24. Então vale muito a pena girar essa roleta. Isso aqui seria o mesmo que 800 diamantes no Virizion, no Terrakion, no Cobalion. Aqui seriam 1.600 e aqui seriam 2.400. Se somar 8 mais 16 mais 24, dividir por 3, dá 16. Então você vai ter um rendimento de 1.600 diamantes por um gasto de 500 diamantes. Vale muito a pena, sai muito mais barato girar isso aqui. É claro que vai vir sortido, um de cada, pode ser que não venha, mas muito provável que depois desse vídeo você vai ter o interesse de conquistar os 3. Kenji, eu já tenho um deles. Vale a pena rodar? Vale, porque você está pagando 500 e está ganhando 1.600. Se fosse você pagar 500 e ganhar 1.000, aí você não ia não. Mas vale a pena sim, por uma diferença significativa. Bom, vamos comentar então sobre o evento, né, para ver se vale a pena gastar naquilo ali. No evento de recarga está dando pouca coisa. Se você for fazer essa recarga para girar a roleta, recomendo fazer a recarga de 1.000 ou a recarga de 1.200 para girar várias vezes, né? Mas se você for fazer poucas, façam duas recargas de 60, porque essa aqui até que mais ou menos vale a pena. Não tem ranking de recarga, mas no sorteio aqui tem algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, o baú de acessório lendário. Também está vendo aqui no consumo a máquina oculta misteriosa. E para conseguir essa quantidade de 20 máquinas ocultas misteriosas, a recarga que vocês têm que fazer é muito expressiva. Veja bem aqui, ó, que uma recarga de 4.000 daria 15 daquelas máquinas ocultas misteriosas. Então você vai precisar de muita recarga mesmo para fazer aquilo lá. Então hoje é dia de gastar. Se vocês conseguirem ficar em primeiro, segundo ou terceiro, valeu a pena, porque isso aqui é muito difícil de conquistar, certo? Então por isso que eu sempre falo para as pessoas, olha, guarda os seus diamantes e gasta no evento correto. Jogando numa analogia, se você comprar alguma coisa 3 dias antes do Natal, você é louco, porque você vai estar pagando mais caro. Passa o Natal um pouquinho, você vai pagar muito mais barato. Se você comprar coisas de flores antes do Dia dos Namorados, você vai estar pagando o dobro. Espera 4, 5 dias e aí você vai lá e compra e dá aquilo lá. Ou no dia seguinte. Se você for comprar um perfume no dia das mães, você é doido. Você vai estar pagando muito caro. Espera 2 ou 3 dias. Então é isso. Guarda o diamante para quando vir uma oportunidade boa. Enquanto não vir Black Friday, enquanto não vir Dia do Consumidor, você não faz. Só guarda. E hoje é o dia de gastar. Então vocês podem gastar. Aqui na roleta está permitido, é matematicamente viável só pela roleta e também matematicamente viável pelo evento de gasto de ranking de consumo. Agora vamos trabalhar sobre os Pokémons do sacrifício. Bom, são alguns os Pokémons do sacrifício, eu vou citar alguns deles, não tem necessidade de abrir todos, né? São Cobalion, Terrakion e Virizion. Cobalion, Terrakion e Virizion. Não vou comentar sobre os skills dele, nem nada disso.
Só vou comentar aqui o que é esse tal de sacrifício que o pessoal fala tanto. Sacrifício é uma propriedade 2 que você vai conseguir depois que desbloquear a instância mestre, ou seja, terminar a normal inteira, terminar a elite inteira, aí você vai ter a instância mestre. Quando você conquistar esse aqui, você vai ter que girar esse negócio de habilidade mestre um monte de vezes. Porque eu girei isso aqui mais de 60 vezes, não veio a minha, acabou minhas cartas e eu fiquei sem essa propriedade. Então custa caro para ter ela, não é assim tão fácil não. O que acontece? Pokémon de sacrifício, se ele for derrotado, aumenta o ataque e ataque especial de todos os restantes em 50% e defesa especial e velocidade em 30%. Ou seja, tem alguns times, por exemplo, como esse aqui, e se o meu Cobalion morrer, o meu Buzzwole vai ficar mais forte, com ataque especial em 50, defesa especial e velocidade em 30. É isso que se chama Pokémon de sacrifício, time de sacrifício. É você projetar um cordeiro para ser sacrifício da divindade, e aí essa divindade vai abençoar os outros Pokémons. Então, tá esse aqui, aí você vai lá, morre ele, aí ele vai sair, aí os outros vão ficar mais fortinhos. É isso que vai acontecer. Isso que é um time de sacrifício. Como que vocês podem montar, como que vocês podem executar e como que eu recomendo. Tem várias formas de fazer isso aqui. Perdão, estou gravando meu negócio que eu estou gravando. Tem várias formas de montar esses times de sacrifício. A grande parte disso aqui foi comentado pelo grande e poderoso Fusion, que é um líder de guild que eu admiro muito. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele e deixar a minha guild conversar tanto, participar tanto, mandar tanta mensagem quanto a guild dele. Eu acredito que ele que vai ser o vencedor da InterGVG. Bom, e aí ele fez um vídeo aqui sobre a diferença entre o sacrifício puro e o de combate, que é um Pokémon projetado para morrer e um que ele pode ficar lá vivo e não morrer. Então eu vou resumir um pouco do vídeo dele, mas assistam o vídeo dele na íntegra e façam o favor de se inscrever aqui no canal do Fuso. Está começando, ele realmente falou muito bem dessas propriedades, das questões aqui dos Pokémons, e ele já tem ali os testes que vocês podem estar olhando, certo? Então vão ter alguns tipos de batalha, algumas coisas assim. Então vão lá e se inscrevam aqui no canal do Fusion, clica no sininho, para receber a notificação. Se você não tiver esse sininho ativado, não vai dar para saber quando o Fusion lançar um vídeo novo, você sempre tem que ficar procurando. Então recomendo a vocês, esse link aqui vai estar na descrição do meu vídeo, Depois eu vou colar ele lá. Certo? Então essa aqui é a primeira ideia que vocês têm que ter. Existem mais de uma forma de montar o Pokémon de sacrifício. Vou resumir aqui a ótica do Fusion. Bom, então ele diz a ideia de sacrifício puro. O que é isso? Depois que vocês liberarem essa propriedade, é possível que o Pokémon seja projetado para ser fraco, de forma tal que aquele que sobreviver vai ganhar mais buff. Então você vai upar poucos Pokémons, não vai upar o sacrifício inclusive, não vai colocar tantos breaks, não vai ser todos os breaks, vai ser só de velocidade, não vai colocar de defesa, de vida e outras coisas. E aí deixa ele sem muitas coisas, não precisa de resistência, ele está projetado para morrer. E se ele morrer, vai valorizar o time que vai sobreviver. Isso é uma das hipóteses, uma das ideias, uma vertente, uma margem do rio que pode ser escolhida para jogar. Para quem que o pessoal geralmente faz esse tipo de recomendação? Por exemplo, para Genesect. Então, Genesect ele vai ser beneficiado do ataque físico e do ataque especial. Então, se morre um cidadão daquele, o buff seria mais ou menos equivalente a 100% a mais de ataque. Aliás, não é essa aqui, é essa aqui. Então, 50% de ataque físico e ataque especial. Então, para o Genesect, isso ia representar 100%.
Se fosse também para pokémons como o Ash e Infernape, também poderia ser utilizado desse tipo de estratégia. Então Ash e Infernape está aqui, né? Vocês podem ter a ideia aqui de ataque físico e ataque especial. Se um Pokémon de sacrifício morrer, esse cara aqui vai ficar um monstro. Porque daí quando você tiver esses buffs todos, é muito provável que o pessoal não vai conseguir matar ele e ele vai conseguir matar os outros com um soco, no máximo 2 ou 3. Né? Então essa que é a questão. Você vai elevar um Pokémon com fusão absurda, com break absurdo, com tudo absurdo em um único Pokémon. E os outros, eles vão ser colocados como sacrifício. Eles não precisam ser upados, não precisam ser tão fortes, não precisa de acessório absurdo, não precisa de nada absurdo. Só coisa normal. E se eles morrerem, eles vão elevar aquele que sobrar. E no caso, pode ser um desses Pokémons aqui. Então, Ash Infernape, Genesect, são Pokémons que podem ser recomendados para sacrifício puro ou outras coisas mais. Coisas que eu gostaria de frisar muito bem, que é sobre o Pokémon que vai sobreviver. Exemplo, se vocês colocarem o Genesect, ele quase que obrigatoriamente tem que ter este set. Porque se esse set, vamos tentar voltar lá. Não, vou falar do set primeiro e depois eu vou voltar lá e consigo. Falando, mano, eu não vou editar essa parte. Bom, esse set aqui tem a seguinte ideia, né? Ele vai aumentar, melhorar o efeito da imortalidade, né? O que é isso? Quando você for morrer, vai recuperar a vida inteira. Então você vai estar com 2 vidas e com todos esses buffs. Isso vai te favorecer a se manter vivo e, quem sabe, eliminar o time, o oponente, apenas com um Pokémon upado. Essa aqui é uma das estratégias que podem ser feitas, né? Então, quando o Pokémon morrer, se ele estiver usando esse set do Ho-Ho, ele vai recuperar toda a vida. Então, se vocês não tiverem o set do Ho-Ho, Kenji, você me recomenda então colocar um Genesect super forte e não colocar um set no Ho-Ho dele e colocar 2 Pokémon level 1 para morrer? Não. Aí o que vai acontecer? Esses Pokémons aqui, eles provavelmente vão poder ser ignorados. O pessoal não vai atacar nele, vão ficar bufando no turno que eles estiverem em holofote. E vão matar o seu Pokémon receptor. Se matar o Pokémon receptor, acabou. Só vai sobrar 2 Pokémon level 1, que mesmo com um com o buff do outro, não vão fazer diferença, porque eles são levels baixos. Então, eu não recomendo que vocês tentem fazer um time de sacrifício se vocês não tiverem as peças de acessórios, os breaks absurdos, as HS fenomenais e todas as outras coisas. Não recomendo. Se você tiver uma coragem alternativa, existem outros sets que podem favorecer isso. Um dos sets é o set do Pilar. Por que o set do Pilar? Porque ele reduz o damage e se você tiver com pouca vida, ele vai cortar os efeitos. Alguns Pokémon de sacrifício, né? Aliás, o Pokémon sobrar pode ser que ele morra para efeito. E isso aqui vai te ajudar, né? Você vai se escapar de stun, de adormecimento e outras coisas mais. Então o set do Pilar é uma alternativa para que você fique vivo. Então você vai ter aqui imunidade a controle, redução de 30% de dano e evasão de 30%. Isso aqui é uma possibilidade de jogar com time de sacrifício. Outra possibilidade é o set da origem, que ele tem redução de dano, né, em 10%. Tem chance de reduzir 50% de dano, né, por um round, mas você pega um buff desse. Né, e ele também tem mais velocidade. E ele também tem a questão aqui de aumentar o seu hit, né, em 50%. Isso aqui é interessante. Né? Além desse, tem também o da eternidade. Então, da eternidade, ele vai reduzir o damage nos 3 primeiros turnos e você pode ficar vivo até que seus Pokémon de sacrifício morram.
Outro que eu posso recomendar, e não vão ser muitos, vão ser o set do chefe, né, que vai reduzir o damage que você recebe em 25%, e também o set do trovão. Aí, se você quiser arrepiar, esse aqui é o melhor set para damage que existe dentro do Pocket Contest, Monster Station, Fantasia Guias, Fadas Batalha. Mas é muito difícil conquistar esses sets. Os sets comuns são aqueles lá. Bom, dando continuidade aqui a ideia do Pokémon Sacrifício. Não necessariamente você precisa usar o Pokémon de sacrifício fraco. Ele não precisa ser fraco para que essa habilidade tenha efeito. Por quê? Se esses Pokémons ficarem vivos, é um perigo para o time adversário. Então, porque ele tem essa habilidade aqui que ignora a defesa, penetra a defesa. Então, se ele ficar vivo, ele mata o cara. Se ele morrer, ele buffa o time e o seu time mata o cara. Então, essa ideia do time de sacrifício fica numa quina, né? Coloca o cara na parede. Ou você me mata, ou você não me mata e morre. Ou você mata e morre, ou você não mata e morre. Essa é a questão do time de sacrifício. É como se você reprojetasse a energia espectral de um Pokémon e transformasse isso em poder para outro Pokémon. Olha que coisa poética que eu falei, né? Comenta aí, deixa aí nos comentários sobre essa questão que eu comentei. Então, o que eu quero dizer? Existe sim como você jogar com um Pokémon com a propriedade de sacrifício, mas ele sendo forte, porque daí se o seu adversário te ignorar, você mata ele. Se ele te matar, você vai ficar mais forte e vai matar ele do mesmo jeito. Essa aqui que é o time de sacrifício, certo? Esses são os 3 pokémons, são 3 dos pokémons que podem fazer isso. Outro que pode fazer isso é o Keldeo. Então esse aqui seria o quarto. Tem também o Ash Squirtle e alguns outros aí. Whatever, são esses caras aí. O que importa? Não importa essencialmente mostrar o Pokémon, mas sim a estratégia. Então vamos focar na estratégia. Quem que poderia ser, por exemplo, um parceiro para essas óticas de sacrifício em si? Somente de sacrifício, né? Qualquer um. Quase qualquer um. Não é todos qualquer um. Mas vamos relembrar aqui o grande e poderoso Red, que ele colocou um Ho-Ho, né? E esse Ho-Ho, ele estava com 2 aliados de sacrifício ao lado dele. E aí, após esses aliados morrerem, esse Ho-Ho pegou 30.000 de velocidade e foi capaz de vencer a liga por um Pokémon simples. Um Pokémon que muita gente pensou que ia sair do metagame, mas ele está jogando muito bem. E vocês podem colocar, então, Pokémons de sacrifício, que eles vão estar lá. Se caso eles morrerem, o Ho-Ho vai ficar muito forte. Se eles não morrerem, o Ho-Ho fica lá, né? Tranquilo. Numa boa, ele fica lá se renascendo. Pode também ser usado com Rayquaza, pode ser usado com Reatran, pode ser usado com Origem Giratina, pode ser usado com Zoroark, pode ser usado com Terran Tundurus, pode ser usado com o Keldeo, pode ser usado com um Genesect, pode ser usado com um Zygarde, pode ser usado com uma Diancie, pode ser usado com um Rupá, pode ser usado com qualquer um dos Tapus, pode ser usado com Volcanion, pode ser usado com esse, pode ser usado com Solgaleo, pode ser usado com Nigeno, pode ser usado com Buzzrole, pode ser usado com esse aqui e quase todos os outros. Quase todos os outros, até com Kartana, Necrozma, Magerna e também vários outros megas, né? Diancie, com Banette, eu já vi também alguns vídeos sobre Mewtwo X junto com alguns daqueles lá, também comba muito bem, né? Beedrill com os Pokémon de sacrifício, tem uns caras aí que fazem uns times desses aí, e assim vai. Mas whatever, não foque apenas nesses Pokémons que eu citei, porque pode ser que apareçam mais e vocês sempre têm que estar pensando que vocês não nascem como fogões e vão se estragando conforme o tempo. Vocês nascem como uns bostas e vão crescendo e evoluindo conforme o tempo. Então nós estamos à medida do aperfeiçoamento. E os erros e os desentendimentos que você tem hoje, você pode compreender amanhã, semana que vem, mês que vem.
Então, se vier uma atualização, esteja preparado pela lógica, não por uma tabela, né? Bom, dando aqui alguns exemplos de... o Deoxys também, tá? Dando continuidade aqui a alguns exemplos de cobertura de fraqueza que podem ser completadas com o Terrakion Virizion e o Cobalion, né? Por exemplo, o Origem Giratina ele é do tipo Fantasma e também do tipo Dragão. Então ele vai ter problema com Dark, e ele vai ter problema com o próprio Fantasma, e ele vai ter problema com Fada. Nesse caso, você pode fazer alguns times alternativos e colocar, por exemplo, o Cobalion, porque o Cobalion vai dar cabo dos Pokémons Dark, e ele também vai conseguir bater metal nos Pokémons Fada, e isso vai fazer a cobertura do Senhor Origem Giratina. Então vocês podem colocar Origem Giratina, qualquer outro fantasma e o Cobalion. Vai dar muito certo. Esse time aqui é interessantíssimo. No futuro vai chegar um tal de Marshadow, e se vocês colocarem esses três juntos, vira um absurdo muito incrível. Então veja que você pode usar apenas um, né, deles ou usar mais de um deles. Aqui é uma das recomendações. Se caso, por exemplo, vocês forem jogar com o Rayquaza, por exemplo, né? Rayquaza tem problemas contra gelo, Rayquaza tem problemas contra dragão e também contra fada. Ele também pode ser colocado um Cobalion, porque desses pokémons aqui, tanto quanto o Rayquaza quanto o Giratina, eles têm alguns problemas para derrubar tankers, como Steelix, tais como Regirock, assim como vários tankers aí que não morrem nunca, né? Aí você pode usar um Cobalion e infernizar a vida desse cara, fazer um balanço de que na falha de um o outro conserta. Bom, aqui então é uma das recomendações. Você pode usar desde que ele seja forte, você pode usar ele fraco, você pode usar um, você pode usar dois, você pode usar três. Não tem importância de qual que é o melhor, qual que é o pior. Depende muito da estratégia do seu oponente, tá? E essa então é a ideia do Pokémon de sacrifício. Se morrer, você valoriza o seu time. Se não morrer, você mesmo vai lá e mata o cara. Essas aí são algumas das recomendações. E eles podem encaixar com qualquer atacante ou também um atacante mais um suporte. Vou fazer mais uma recomendação aqui, que é do meu próprio novo time, que é Cobalion, Buzzwole e Jirachi. A Jirachi entrou agora com essa questão de remover Fúria, né? E com isso os próprios pôneis não vão conseguir penetrar a defesa. Por conta dessa questão, com o tempo o Buzzwole e a Jirachi e o Cobalion vão eliminar os meus adversários. Então você pode jogar com outras propriedades. O que vai acontecer? Se eu tiver essa propriedade e meu oponente não conseguir penetrar a minha defesa por conta da Jirachi no time, então eu vou acumular defesa. E esse acúmulo de defesa, algumas vezes, dependendo de quão tartaruga é o time, quão tartaruga é a estratégia, pode superar a vantagem competitiva de desse aqui. Por quê? Porque isso aqui é um buff que vai e para, e não importa quanto ataque meu oponente tenha, sendo que a minha defesa pode se elevar até o infinito, né? Então é uma questão de comparação, se você deixa o cara jogar, se você tira fúria, se você não tira fúria. Então tome cuidado com esse tipo de propriedade aqui. E existe mais de uma possibilidade de você jogar com esses pokémons. De acordo com o que eu cataloguei, já são 39 possibilidades de combinação de propriedade, acessório e combinações de times possíveis para se fazer um Cobalion, Terrakion ou Virizion. Kenji, qual deles é o melhor? Não existe isso. Vou tratar aqui algumas coisas sobre o status. O status do Cobalion, então, nós chegamos aqui ao patamar de 768.
O do Virizion, ele é semelhante, igualzinho, tem só alteração aqui da defesa física e da defesa especial. E do Terrakion é o menorzinho. Mas aqui nós temos uma diferença. Desses atributos ele tem ataque físico e ataque especial em 121. Isso significa que ele vai ter um atributo que muitas vezes ele pode não usar, se ele não tiver um set do trovão, ele pode não usar esse atributo e não vai ter tanta valia assim. Já o Terrakion, né, ele vai ter aqui então aliás, continuando no Cobalt, então se eu não considerasse o ataque especial, eu teria uma soma de 647. Comparando com o Terrakion, que ele tem um ataque especial muito baixo, daria 613, então tem uma diferença pequena. Mas o Terrakion, ele tem uma vantagem competitiva na questão do ataque. Então, ele tendo mais ataque, pode ser que esse ataque seja o suficiente para você dar o hit kill. Algumas vezes, o Cobalion Virizion não consegue dar o hit kill sem que antes um dos seus irmãos tenha morrido. Então, fiquem muito atentos a essa questão. O Terrakion e os demais, eles têm uma certa diferença, mas isso vocês podem conferir lá no vídeo do Fusion, né? Então, agradeço a todos por terem assistido até aqui. Quem gostou, então, compartilha com o pessoal da sua guild, compartilha com o pessoal do seu Facebook, dos seus grupos de WhatsApp e, por favor, se inscreva no canal. Agradeço a todos. Valeu, fui!